Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta que é a nossa aula de número 42 é revisão e avaliação. Então prestem bem atenção aí na nossa revisão. Vamos lá! Então, pessoal, tudo que vocês precisam, é fazer aquela revisão sobre todos os nossos conteúdos aqui de álgebra. Então, para iniciar aqui a nossa revisão, vamos lá com multiplicação de monômios. Vamos lá. Inicialmente, vamos recordar a seguinte propriedade. Então, aqui nós temos uma propriedade da potenciação. Qual é essa propriedade? Multiplicação de potências de mesma base. E o que a gente faz e quando é que a gente utiliza essa propriedade? Quando nós temos duas potências, duas potenciações aqui, duas potências, certo? E elas estão efetuando uma multiplicação. E essas potências possuem a mesma base, tá bom? Então, quando isso acontece, o que a gente pode fazer? A gente vai repetir a base, que aqui está sendo representado pelo A, e na multiplicação, a gente vai somar os expoentes. Então, por isso que aqui nós temos os expoentes M mais N somados. Tudo bem? Vou colocar aqui um exemplozinho. Em números, já temos aqui embaixo, mas vou colocar um aqui, bem simples, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, tá bom? Aqui eu coloquei com números, tá? A base é a mesma, então eu vou repetir a base, que é o 2. E como é uma multiplicação, a gente soma os expoentes, então 2 mais 3, 5, tá bom? E aí aqui depois a gente resolveria a nossa potência, tudo bem? Aqui agora com as letras, tá? Que é normalmente onde a gente mais aplica aqui a nossa propriedade da potenciação, de multiplicação de potência de mesma base. Observe, a base é a mesma, que é o x, eu vou repetir a base, e como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, 2 mais 3, 5, ficando x elevado à quinta potência. Próximo exemplo, a elevado à quinta vezes a elevado à quarta. Mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 5 mais 4, 9. Então, a elevado à nona potência. Próximo aqui, são agora 3 multiplicações. Mas é a mesma base? É a mesma base, que é o y. Então, eu repito a base e eu somo os meus expoentes. Então, aqui que não aparece é 1. Então, basta eu somar. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Chegando no resultado, y elevado aí à sexta potência. Tá bom? E aí, quando a gente tem, coeficientes, observe que a gente tem coeficientes, que é esse número que fica na frente do monômio. A gente efetua as multiplicações coeficiente pelo coeficiente, parte literal por parte literal. Tá? Parte literal é exatamente as nossas letras. Tudo bem? Então, coeficiente com coeficiente, 3 vezes 2, 6. Parte literal com parte literal, x ao quadrado vezes x. Aí eu boto em prática a minha propriedade ali da potenciação que a gente acabou de ver. Multiplicação de potência de mesma base, onde eu repito a base, que aqui no caso é o x, e aí x ao quadrado vezes x, que aqui é 1, 2 mais 1, 3. Tá bom? Aqui no exemplo B, coeficiente com coeficiente, 7 vezes 5, 35. Parte literal com parte literal.
o x com x, o y com y. Então, com o x, vamos somar aqui os expoentes. Ó, 3, e aqui onde não aparece, mais 1, então 4. Agora com o y, 1 aqui onde não aparece, com mais 2 aqui do outro, 3. Tá bom? Então, é só ir passo a passo, pessoal. Vamos aqui na letra C. Quando não aparece na frente, o coeficiente é 1. Então, 10 vezes 1, 10. 1A, professor, aqui não tem o B, então esse B eu só vou repetir no final. Com o A eu vou somar os expoentes. 2 daqui com mais 2 daqui, 4. B só tem 1 dali e ele não tem expoente. Então, eu só repito do jeito que está ali. Aqui na letra D, ó, 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36. Tá, ó, x com x, base é x, expoentes 2 mais 1, 3. Vamos agora com o y. Com o y, somando, ó, 3 daqui com 3 daqui, 6. E agora com z, 1 daqui, que não está aparecendo, mais 5 daqui, então no z vai ser 6. Ok? Passando aqui agora para a próxima parte, vamos agora ver simplificação de polinômios. Ok? Que basta a gente seguir um passo a passo. Qual é o passo a passo? Vamos fazer aí a combinação de termos semelhantes, a distribuição de números ou variáveis e a eliminação de parênteses. Tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, é bem simples, a gente só tem que achar aqueles que possuem termos semelhantes. O que é termos semelhantes? São aqueles que possuem a mesma letra com o mesmo expoente, tá bom? A letra a gente chama de variável, tá bom? Eu chamei de letra para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, só é A. Aqui só é A. Tem mais algum que só é A? Não. Então, esses dois aqui são termos semelhantes. Eu posso fazer o cálculo entre eles. 7A menos 5A, 2A. Por que é 2A? O que a gente faz? Ó, 7 menos 5, 2. E a minha parte literal eu vou repetir. Vamos aqui para o próximo. Ó, 5B. Quem é outro que possui somente o B? Ó? 13B menos 8B. Ah, então, aqui na minha variável B eu tenho 5 mais 13 menos 8. 5 mais 13, 18. Menos 8, 10. E eu vou repetir o B. Indo aqui para o próximo, agora é C, ó, menos 9C, mais 10C e somente aqui o C. Então, aqui são meus termos semelhantes na minha variável C. Tá? Então, vou fazer a conta entre os coeficientes. Então, menos 9 com mais 10, se eu estou devendo 9, eu tenho 10, eu pago 9, ainda fico com 1. E aí, aqui que não aparece é 1. 1 mais 1, 2. E aí, eu repito a minha variável C. Ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou organizar agora o meu, né, polinômio, já na forma simplificada. Então, aqui não tem segredo nenhum, pessoal. Vocês só precisam, né, fazer os cálculos entre os termos semelhantes. Será termos semelhantes aqueles que possuírem a mesma letra com os mesmos expoentes. Tá bom? Agora, adição e subtração com polinômios, que também a gente tem que seguir exatamente uma ordem. Como é que a gente vai resolver aí a adição e subtração de polinômios? Vamos identificar os termos semelhantes, né? Vamos fazer aí a adição e ou a subtração dos coeficientes. Vamos manter os termos que não são semelhantes e no final a gente combina os resultados. Como assim? Para isso é que tem aqui o nosso exemplo. Vamos lá. Primeiro passo, vamos eliminar esse parêntese. Como é que eu faço para eliminar o parêntese? Aqui como é menos, aqui como é mais, né?
não vai alterar em nada. Então, eu só vou tirar do parêntese. Do jeitinho que está aqui, sem alterar sinal nenhum. Ok? E agora, eu vou, né, identificar os meus termos semelhantes. Tá? Então, quem que eu tenho aqui de termo semelhante? O 2A é semelhante ao A, que é semelhante ao A. Outro que é semelhante, o 1, que é um termo sem parte literal, é semelhante ao 10, que também não tem parte literal, que é semelhante ao menos 3, que também não tem parte literal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a adição. Vou deixar eles aqui juntos, já um do outro. O 2A com mais o A, com mais o A. Tá? E aí eu tenho a outra parte, ó, que é o 1 com mais o 10 e com o menos 3. Ok? Então, esses daqui eu vou fazer o cálculo entre eles e esses daqui eu vou fazer o cálculo entre eles. Então, 2A, aqui ó, é a nossa soma, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Por que mais 1, professor? Porque quando não aparece na frente, a gente já aprendeu que é 1, tá? Então, aqui eu tenho 4A. Indo agora aqui para os outros, ó, 1 mais 10, 11, menos 3, 8. Então, mais 8, tá? E aí eu efetuei aqui a minha segunda parte, ó, adição e subtração dos coeficientes. Manter os termos não semelhantes. Quais são os termos não semelhantes? Eles dois aqui, ó, que sobraram. Eles não são semelhantes, tá? Eles não têm a mesma letra, tá? E com o mesmo expoente. Como eles não são semelhantes, então não tenho como fazer o cálculo entre eles. Então, já mantive. E aí, combinar os resultados, que foi exatamente o que eu já organizei aqui, já um do ladinho do outro. E aí está feito a nossa, né, o nosso exemplo de adição e subtração. Vamos ver aqui só mais um, para fixar aí para vocês. Agora com uma subtração. Tá? Para vocês entenderem melhor. Porque quando é subtração, o que é que vai alterar da adição? É porque aqui, ó, no meu polinômio que está logo depois do meu sinal de menos, né, da minha subtração, eu vou precisar fazer o jogo de sinal. E isso vai fazer com que eu vá trocar todos os meus sinais. Ó. Menos com menos vira mais. Tá? E aí esse menos com esse menos também vira mais. Se ficar mais fácil para vocês entenderem, vocês vão trocar todos os sinais de dentro do parêntese. Este aqui que era menos vira mais e esse aqui que era menos vira mais. Isso quando for subtração, tá? Chegando aqui, a gente vai voltar para o mesmo passo a passo. X mais x, 2x. E aí 3 mais 2, 5. E assim a gente chega no resultado, sem segredo nenhum. Tudo bem? Olhando aqui agora uma multiplicação de polinômios, tá? Como é que a gente resolve uma multiplicação de polinômios? A gente faz a multiplicação distributiva. Ó. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Tá? Quando eu falei primeiro e segundo, tá, pessoal? É primeiro termo e segundo termo. Primeiro termo e segundo termo. Então, primeiro com primeiro. Então, é 2x vezes x. Mais o primeiro com o segundo. Então, é 2x vezes menos 2. Mais. Agora, o segundo com o primeiro. Então, é 3 vezes x. Mais o 3 vezes o menos 2. Tá bom? E agora a gente aplica exatamente o que a gente aprendeu lá no iniciozinho da aula, né? A nossa multiplicação de monômios. Vamos aqui agora colocar em prática a nossa multiplicação de monômio. Então, ó, 2 vezes 1, 2.
x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes menos 2, menos 4. E aí eu repito o x. 3 vezes x é 3x. E 3 vezes menos 2 é menos 6. Acabou aqui, professor? Não, porque a gente tem, ó, termos semelhantes. Como a gente tem termos semelhantes, a gente precisa efetuar o cálculo entre eles. Então, menos 4x, ó, menos 4 com mais 3 é menos 1. Como a gente já aprendeu também que o 1 não precisa aparecer, nosso cálculo acaba aqui, tá bom? A mesma coisa a gente faz aqui para o de baixo, ó. 3y vezes 2y mais 3y vezes 5 mais 1 vezes 2y mais 1 vezes 5. Então, 3 vezes 2, 6, y vezes y, y ao quadrado, mais 3 vezes 5, 15y. 1 vezes 2, 2, e o y, repito, e 1 vezes 5, 5. Novamente, os nossos termos semelhantes aqui. Então, vamos fazer aí o cálculo entre eles e os outros eu abaixo. 15 mais 2, 17. E eu vou repetir o y, tá? Ficou parecendo um 2. Ok? Seguindo aqui na nossa revisão, divisão de polinômio por monômio, tá? Basta a gente fazer termo a termo. Então, vamos aqui dividir o nosso polinômio. 16x ao cubo mais 20x ao quadrado mais 12x, vamos dividir ele por 4x. Basta a gente dividir cada termo pelo 4. Todos vão dividir pelo 4, tá? E como é que a gente faz essa divisão? Olha aí, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 16 dividido por 4, 4. Sempre que for divisão, a gente aplica o quê? Em vez de somar, a gente vai subtrair os expoentes. Então, 3 menos 1, 2. Mesma coisa no de baixo, 20 dividido por 4, 5. X ao quadrado dividido por x, x. Mesma coisa aqui, 12 dividido por 4, 3. E x dividido por x é 1. Então, não precisa aparecer. Tá bom? E agora eu vou organizar os três resultados. Tá bom? Então, na divisão de polinômios por monômios, não tem segredo. É cada um dos termos dividindo pelo meu monômio. Tá ok? Agora, vamos aqui para os nossos produtos notáveis. A gente tem 4 tipos de produtos notáveis, tá bom? O primeiro, né, eu vou direto para cá, para facilitar para vocês. O primeiro é o quadrado da soma, né, o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui os meus dois termos, x e y, tá bom? O que é o quadrado da soma? É quando eles estão elevados ao quadrado e eles estão somando. O que eu faço? É o quadrado do meu primeiro termo, então x ao quadrado, mais 2 vezes o meu primeiro termo, que é o x, pelo meu segundo termo, que é o 2, mais o quadrado no meu segundo termo, que aqui no meu exemplo é o 2. O do meio eu vou multiplicar todos os números. Então, meu x ao quadrado eu repito, 2 vezes 2, 4, eu repito o x, e aí eu resolvo a minha potência aqui no final. Tá bom? A outra é a mesma coisa, mas qual é a diferença? Porque agora é o quadrado da diferença. Para o de cima, o que vai mudar? Apenas o sinal aqui, ó, que é menos 2 vezes. E é o primeiro pelo segundo, do mesmo jeito. E o segundo também elevado ao quadrado. Então, só o que vai alterar aqui
do primeiro para o segundo, pessoal, é este sinalzinho, ok? E aí, eu também vou fazer a conta, ó, só entre os meus números ali no meio. Então, menos 6x mais 9, que é o meu 3 ao quadrado. Aqui, no produto da soma pela diferença, o que que eu preciso fazer? É o quadrado do primeiro, se é x aí é x ao quadrado, menos, sempre menos, o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. E quanto é que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Resolvido. Não tem segredo nenhum. Desde que seja, ó, os mesmos termos, tá? E um seja soma e o outro subtração. Ok? E o próximo, né? Que é o outro aqui. Quando nós temos, ó, duas somas, mas agora os termos são diferentes, né? São diferentes. Tá? Se os termos são diferentes, é o quadrado do primeiro, mais, agora a gente vai somar os outros dois termos, então 2 mais 3 vezes o x, que é o meu primeiro termo, e mais o produto deles, 2 vezes 3, ficando x ao quadrado, 2 mais 3, 5x mais 6, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham relembrado, né, revisado aí os nossos conteúdos e eu espero, claro, que vocês tenham aí um ótimo resultado final. Até a próxima!